A CUT, a Central Única dos Trabalhadores, é uma das centrais através das quais a classe trabalhadora brasileira vem buscando se organizar e se fortalecer, porque também é uma luta do povo brasileiro para que o povo seja sujeito e não objeto da política, e é através da democracia que o povo também vai garantindo direitos sociais, direitos trabalhistas, direitos previdenciários, direitos à cultura, à saúde e direito a se organizar em entidades próprias nas suas diferentes profissões, categorias, trabalho, né? na, no sindicato, nas associações, nas coordenações locais, regionais, nas suas centrais, as centrais que unificam uma categoria, um conjunto de categorias para lutas comuns, não é? Para garantir que o trabalhador, a trabalhadora, possa ser sujeito num processo de aperfeiçoar as relações entre os que produzem a riqueza com o seu trabalho, com a sua inteligência, com o seu braço, né, no cotidiano, e os que administram essa riqueza produzida, e não raro, se o povo trabalhador não estiver organizado, administra essa riqueza produzida pelos trabalhadores, né, no interesse de poucos, no interesse dos que têm os meios de produção sob o seu controle, as fábricas, os negócios, a especulação, os instrumentos, inclusive, do Estado. Então, os trabalhadores e trabalhadoras lutamos por uma sociedade democrática, pelo Estado de Direito democrático republicano. Essa é uma reivindicação histórica do povo trabalhador a nível mundial, inclusive. E nós, no Brasil, tivemos ocasiões em que os direitos sociais, os direitos trabalhistas, os direitos individuais, previdenciários, foram não só secundarizados, como até esmagados. E é por isso que a CUT surge no meio de uma luta seríssima no final da década de 70 e início da década de 80, de baixo para cima. Porque nós sempre tivemos, desde 40, não é, uma estrutura sindical, não é vertical, quer dizer, de cima para baixo. Já foi uma conquista na época, não é? Mas a estrutura dessa formação que dispunha como o trabalhador, a trabalhadora deviam se organizar no país, era uma herança do fascismo italiano. A legislação trabalhista e o capítulo 4º da CLT, que trata da organização sindical, é quase que uma cópia da Carta de Lavoro de Mussolini. Então, mas para a época do Brasil, em que saía pouco da escravatura, é bom lembrar, né? O primeiro, o segundo império, né, foram, não é, defensores da escravatura plena, onde a mão de obra era escrava, sem remuneração, sem qualquer consideração com o homem e a mulher trabalhadora, que iam para o serviço já na infância, na adolescência, né, sem direito à educação, à cultura, à moradia, à dignidade, à previdência. Então, a elite brasileira, que conviveu mais de 300 anos no regime da escravatura, com a mão de obra de graça escrava, esta trouxe até a República, e passando pela República, Primeira, Segunda República, a ideia de que o trabalho é uma coisa para os servos. O trabalho é uma coisa para os subalternos, né? A classe dominante é para viver, a tripa forra, para não é gozar a vida, se relacionar, enfim, não é, com os prazeres da vida, usufruir a vida. E isso é um direito que não é só de uma classe, não é só de alguns ou para alguns. O direito de viver dignamente, usufruir dos benefícios do trabalho
e da organização social democrática da sociedade é um direito de todo o povo. Então, o povo brasileiro, na década de 70, 80, se rebelou contra aquela estrutura sindical vertical, de cima para baixo, que se conformava praticamente com a exploração que vinha dos poderosos. E o golpe militar de 1964 reforçou essa ideia de que o povo tem que estar no seu canto, né? E quem pode mais, não é, faz mais, e quem não pode, né, obedece. Né? E isto foi rompido com o surgimento das lutas sociais do povo brasileiro, de onde emergiu, portanto, a ideia de uma central única dos trabalhadores. Esta é uma história séria, importante, que deve ser apreendida, divulgada nas lutas sociais que temos todos os dias, todos os momentos, em cada dia do ano, em cada mês, em cada década. Não é? O povo tem que ser sujeito e não objeto da política. Portanto, tem que ter as suas próprias entidades. E essas não podem ser um braço do Estado que determina o que elas devem fazer, como devem fazer. Não. Então, a CUT rompeu com essa coisa, não é, de uma subordinação da classe trabalhadora aos interesses da classe patronal ou da classe dominante, das classes sociais mais poderosas, mais ricas no campo e na cidade. Que bom que também, não é, surgiram outras centrais. Não estou dizendo isso que não é o ideal. O bom seria realmente termos uma ação conjugada, conjunta de todos os trabalhadores braçais, intelectuais, trabalhadores, não, todos em todas as atividades, não, em todas as formas de, né, retirar da natureza elementos, produzir coisas para a vida, para a saúde, para a alimentação, para a convivência e serem beneficiários dessa ação produtiva. Né? Nós precisamos construir essa sociedade e essa sociedade não pode ser uma sociedade imposta de cima para baixo e sob o controle de alguns. Então é por isso que a CUT defende a democracia, o Estado de Direito democrático federativo, que não é propriedade do governante, dos seus amigos, dos seus familiares, dos seus partidários, dos financiadores de campanhas eleitorais. Tá? A CUT defende o Estado de Direito democrático e federativo, tá? Onde a riqueza socialmente produzida seja também socialmente apropriada, com uma organização em que a democracia, a participação, o protagonismo do povo defina prioridades e, inclusive, não é, trabalhe intensamente para que produzamos a ciência e a tecnologia em todos os setores. E, por isso, a educação pública de qualidade, com capacidade de produzir e transformar ideias em ciência e aplicá-las, é fundamental. A classe trabalhadora quer uma sociedade de justiça, igualdade e fraternidade, onde nós possamos, inclusive, com o avanço da ciência e da tecnologia, não só reivindicarmos, conquistarmos uma jornada de trabalho mais reduzida, sem redução do salário. Isso não é uma reivindicação meramente sindical, categorial, né? Para que a ciência e a tecnologia que avançam, e nós apostamos que isso é importante, contribuímos para ela, né? É preciso que esta ciência possibilite que o ser humano não tenha mais o desgaste físico, o trabalho repetitivo, aquilo que faz do trabalhador uma espécie de autômato e que ele só aperta botão e não precisa pensar, os outros pensam por ele. Não, a CUT pensa num avanço científico, tecnológico que enriqueça mais a democracia e contribua para a participação efetiva do povo trabalhador, homens e mulheres, tá? Na definição de políticas e na qualificação dessa democracia, que não é uma obra pronta e acabada, é uma obra aberta.
Por isso é muito importante estarmos comemorando 40 anos desse avanço na organização da classe trabalhadora através dos seus movimentos, das suas lutas. E essas lutas são fundamentais para consolidar e qualificar a democracia, de baixo para cima, para o Estado de Direito democrático e republicano funcionar bem e melhor, não para poucos ou para alguns, mas para a grande maioria do povo, sujeito e não objeto da política. Para a política ser a construção do bem comum com o protagonismo das pessoas. Viva Cuba!